tarde, boa noite, bom dia, dependendo de onde vocês estejam, né? Eu sou o Joe Roseman. Quem já me segue há algum tempo e que não são muitos, sabem que eu venho fazendo alguns trabalhos em termos de pesquisa sobre o SARS-CoV-2 e a Covid, que é a doença que é provocada por esse vírus. E hoje eu venho aqui trazendo algumas novidades que eu julgo serem interessantes que vocês saibam, para que vocês possam ter mais elementos novamente para contestar ou para, pelo menos, usarem como parametrização para saberem se as autoridades estão realmente, não só as autoridades, mas os canais de comunicação, e é importante fazer essa diferenciação. Existem os canais de comunicação e os canais de informação. No que diz respeito a essa doença, a Covid-19, é muito importante que nós estejamos realmente muito bem conectados com canais fidedignos de informação, para que nós não sejamos levados a raciocinar de uma determinada forma. E é muito importante também lembrar que, da mesma forma como nem todos nós temos a habilidade de um bom pintor, de um bom mecânico, de um bom engenheiro, de uma escultora, de uma bailarina, enfim, de um atleta, nem todos têm a condição de ter a compreensão sobre o que está acontecendo no mundo em relação a essa pandemia. Isso se aplica inclusive a mim. Eu sou da área de pesquisa de astrofísica e mecânica quântica, que não tem absolutamente coisa alguma a ver com a doença em si, mas em termos matemáticos é muito importante que a gente saiba interpretar os números, os gráficos, para que nós não sejamos levados a tirar conclusões imprecisas e que nos levem a ações igualmente imprecisas. Então, todos os números, ou quase todos os números que eu falar aqui, eles são números públicos, são números que são divulgados pelos órgãos e instituições competentes de cada um dos seus países. Então eu peço a vocês que acompanhem, quem tiver curiosidade, como eu sempre falo, visite a minha timeline pública desde março, para vocês entenderem o que eu sempre venho dizendo, para vocês prestarem atenção. Eu não digo o que fazer, o que não fazer, eu não digo o que é, o que não é, mas eu apresento os números como eles se mostram diante de nós, e isso suscita um outro tipo, às vezes, de abordagem em relação ao tema. Então, para ir direto ao assunto, nós temos hoje cerca de 150 mil mortos, ou 150 mil mortes por dia no planeta. Tá? Então, isso quer dizer que todo mês morrem 4,5 milhões de pessoas no planeta. E nós vamos ver quais são as causas principais desses óbitos. Tá? E dentre as 5 principais causas, nós temos 3 causas que são ligadas diretamente ao sistema respiratório. Tá? Então, nós temos a primeira causa, a que mais mata no mundo, mais do que as doenças, que tudo, são as doenças cardiovasculares. Depois, o câncer. Depois, nós temos uma variação, às vezes, doenças respiratórias, às vezes, inflamações pulmonares, às vezes, demência, e, em alguns casos, isso em nível mundial, às vezes, suicídio. Como eu estou fazendo esse vídeo especificamente para o Brasil, então eu vou dizer que, no caso do Brasil, sempre fica a demência, ela dificilmente entra na pesquisa feita de 2007 a 2017. E não foi feita em 2018, 2019, porque o órgão, a instituição utilizada ainda não tem esses dados oferecidos pelos países, tampouco pelo Brasil. Essa instituição se chama worldindata.org. Então, esses dados estão lá, vocês podem checar. Tem que ter um pouquinho de conhecimento de inglês, quem não tiver, talvez usando um tradutor, se for
suficientemente interessado para se aprofundar no assunto. Mas a verdade é que as doenças respiratórias, as doenças cardiovasculares e as inflamações pulmonares são as grandes responsáveis pelo maior número de óbitos no Brasil. E de 2015 a 2019, sempre há uma progressão desses números. Nós começamos aí pela faixa de 800 mil em 2015, chegando a 1.245.000, se não me engano, e alguns outros em 2019. A projeção de mortos, o número de mortos no Brasil até dia 3 de setembro deste ano estava na faixa de 940 mil, que a gente, dividindo pelo número de dias até o dia 3 de setembro, o número de dias passados era 278, e multiplicando por 366, porque 2020 é o ano bissexto, nós chegamos a uma projeção de 1.242.000, que é quase o mesmo número do que o do ano passado. Então, o que isso chama atenção? Chama atenção pelo seguinte: todas essas doenças, essas 3 doenças que eu falei, incluindo o câncer, que é a segunda que mais mata, tá? Sempre é doenças cardiovasculares e câncer. As outras é que alteram um pouco, mas sempre é doenças cardiovasculares, câncer, infecções pulmonares, doenças respiratórias. Então, essas doenças, as mortes por essas doenças sempre vêm aumentando desde 1990 e alguma coisa. Embora eu só tenha feito o levantamento só tenha sido feito de 2007 a 2017. Então, nesses 10 anos, as mortes sempre vêm aumentando. Bom, se em 2019 o Brasil teve um total de 1.245.000 óbitos, nós precisamos chegar ao número de excesso. O número de excesso significa o quê? Que se um evento inesperado ocorre, esse evento tem que se sobrepor, ele tem que ser somado aos eventos já esperados. Então, esses óbitos vêm aumentando sempre de uma forma constante, na medida em que a população brasileira também aumenta. Desculpa a minha aparência, mas eu realmente estou bastante cansado. E eu não quero parar a gravação do vídeo, então desculpa. Então, esses óbitos, para você ter realmente a comprovação de que alguma coisa, algum fator extra realmente aconteceu, os óbitos pela Covid, que é uma doença desconhecida, eles vão ter que ser somados à projeção. Então, se normalmente as mortes aumentam em torno de 5%, sendo conservador, os 1.245.000 de 2019 tem que ter um acréscimo aí da ordem de 62 mil. Tá? Então, esses 62 mil somados a uns 1.200.000, ele daria aí 1.300.000. Bom, isso é o que é esperado. Então, para nós sabermos que esse fator inesperado, a Covid, realmente é muito sério, veja bem, ela é séria, mas para nós termos a certeza, porque nós estamos vivendo a pandemia, então nós não temos esses dados. Mas no ano que vem, quando nós soubermos quantas pessoas morreram em 2020, esse número tem que ser superior a 1.300.000 pessoas. Ele tem que ser significativamente superior, porque senão alguma coisa está errada. Tá? Então, questionem isso para as autoridades, porque eu não sei as razões, não quero saber, mas essa é a forma que nós temos de fazer essa verificação, pelo excesso de mortes. Tá? Então, eu inclusive acho que é possível, por exemplo, se o número de mortes se mantém num aumento natural, 1.300.000, que seria um aumento natural, porque a população aumentou,
Pode-se levantar a possibilidade, por exemplo, de o vírus, o SARS-CoV-2, ser igualmente um espécime botânico recentemente descoberto, entendeu? Aquele botânico estava na floresta e achou uma plantinha nova e registrou. E, de repente, da mesma forma, um cientista, um virologista, um infectologista, estava numa pesquisa, descobriu um vírus novo, olha só. E quem sabe, então, esse vírus não venha há muito tempo sendo realmente o responsável por muitas das mortes por doenças cardiovasculares, por infecções pulmonares, por doenças respiratórias. Afinal de contas, é uma possibilidade. E isso, quando a gente fala de ciência, a gente tem que encaixar, a ciência ela tem que ter uma lógica, ela sempre tem uma lógica. E quando você consegue encaixar todas as respostas, é quando você vai se aproximando do que aparentemente é a verdade. E isso que eu falei explicaria, por exemplo, o porquê de pessoas que moram em cidades pequenas, desde lá em março, cidades cujos habitantes jamais saíram dela, cidades que jamais receberam visitantes, mas também foram detectados com o coronavírus, com o SARS-CoV-2. Então, vejam como é importante tentar entender o mecanismo viral para que a gente saiba realmente onde procurar. Eu vou abordar agora uma questão muito delicada, mundialmente delicada, que é a questão das vacinas. A ciência está se preocupando com a vacina desde o início da pandemia, mas agora o mundo inteiro é testemunha dessa corrida, né, para a vacina. E alguns pontos são necessários para serem levados a vocês, respeitosamente, eu vou chamar de leigos, né, que são a maioria. Os leigos são a maioria. O desenvolvimento mais rápido de uma vacina, ele levou 7 anos. Tá? Essa foi a vacina desenvolvida mais rápida até hoje na história. Por exemplo, no caso do HIV, já se passaram 35 anos desde que o HIV foi detectado e não se tem uma vacina para o HIV. Eu não sei se vocês notaram, mas para o HIV você só tem medicamentos para mitigar as consequências dele. E é bom lembrar também que não existe vacina para hepatite C também. Tá? E outra coisa que é interessante, muita gente fala do sarampo, e sarampo mata muito também, é uma doença horrível, mas é bem da verdade, eu fui pesquisar, por curiosidade, e pasmem, eu desafio qualquer um de vocês, em qualquer lugar que vocês estejam do planeta, a encontrar um único artigo que me mostre o vírus causador do sarampo. Vamos chamar de rubella virus, mas não existe a apresentação do vírus em si. Até hoje o sarampo é uma doença desconhecida, sem vacina, e que não se sabe qual é exatamente o mecanismo dela. É muito interessante, só que nós nos acostumamos com o tempo a lidar com essa doença, ela não se tornou tão letal, então acostumamos-nos a ela. E mesmo a vacina para gripe, que são várias gripes cada ano que passa, ela levou décadas para ser desenvolvida. E ainda assim, hoje, só 40%, a vacina em si, ela tem 40% de eficácia. Tá? Então, para pesquisadores respeitáveis e com credibilidade, falar em criar uma vacina em 18 meses já seria um absurdo. Em menos de um ano é simplesmente inimaginável. E há mais de 100 equipes no mundo todo trabalhando em uma vacina. E não há garantia de que esse vírus vai ser derrotado, mesmo sendo o 7º vírus da família coronavírus.
Existe um médico, um especialista em coronavírus, Dr. Peter Hotez. Ele vem pesquisando outros coronavírus há décadas. E ele mesmo diz que conseguir uma vacina para a família coronavírus é realmente uma tarefa difícil de realizar. Você tem vacinas, como na Universidade do Alabama, perdão, que ela foi projetada para ser administrada como spray nasal, porque é a entrada mais comum para o vírus e ela não requer refrigeração especial. Então, claro que nunca é perda de tempo tentar desenvolver uma vacina, mas não parece razoável esperar sucesso dentro de 6 a 18 meses, desde que a doença apareceu pela primeira vez. E se os governos realmente quiserem eliminar o SARS-CoV-2, nós devemos encontrar uma maneira de produzir, distribuir, estocar e aplicar bilhões de doses. E, bom, só a China e a Índia juntas significam quase 3 bilhões. Nós temos aí 2,8 bilhões de pessoas. Então, é uma situação delicada. E é muito importante acertar a vacina, ou a ciência corre o risco de perder a credibilidade. E a gente vai acabar transformando o que já é um grande acidente numa catástrofe. Se algo é criado para ajudar o planeta e, em vez disso, deixa as pessoas doentes, vai ser extremamente difícil fazer com que todos aceitem uma próxima vacina. E nós chegamos ao ponto de haver pesquisadores proeminentes que se dispuseram a fazer um estudo desafio, que é o Challenge Trial, que consiste em se infectar deliberadamente para desenvolver a imunidade. E uma coisa que parece heróica, mas que pode, inclusive, levar à morte. E sobre esse aspecto, só para registrar, é interessante saber, lembrar, né, para quem já souber, que existe um médico, né, que foi prêmio Nobel de Medicina em 2005, Barry Marshall, que é um australiano. Ele injetou bactérias estomacais em si próprio que causam úlceras para encontrar a solução para o problema. E, por sorte, ele foi bem sucedido. Um outro aspecto que é importante é falar sobre as mutações. Quem me acompanhou sabe que eu desenvolvi um algoritmo para acompanhar as mutações do SARS-CoV para facilitar os ajustes das vacinas. Bom, ele já sofreu inúmeras mutações no mundo desde o primeiro registro da doença, e a boa notícia é que essas mutações não causam mudança na forma como o vírus age no nosso corpo. E, inclusive, essa é a razão por ser chamada mutação silenciosa, o silent mutation. E, de acordo com um outro médico bastante respeitável, Dr. Farzan, uma mutação específica ela pode ser um motivo de um pouco mais de preocupação, né? Mas no sentido de propagação do vírus, ou seja, uma coisa que aumenta a transmissibilidade da doença. Eu não quero entrar em aspectos técnicos, tá? Mas para quem tiver interesse, o nome formal é D614G, sendo o D o aminoácido que na posição 614 ele se modifica para G. E uma das consequências é que ele faz com que o vírus tenha mais spikes, mais pontinhas, ou seja, ele aumenta a capacidade dele de se fixar ou de até mesmo se agarrar mais rapidamente a outras células. Então isso aumenta a transmissibilidade. Essa mutação, pelo que a gente tem de registro, ela já foi detectada pela primeira vez na Alemanha já em janeiro desse ano. E ela já se espalhou pela Europa e pela América do Norte. Uma coisa que é muito importante saber é que a maioria, é que essa mutação, na verdade, ela pode tornar o vírus mais transmissível, mas ela não deve fazer com que nós alteremos o nosso comportamento de proteção. Tá? E lavar as mãos e os antebraços bastante com sabonete
e manter o distanciamento, principalmente das pessoas mais idosas, acima de 60 anos, é bastante importante. Muitos de vocês podem ter algum questionamento sobre as vacinas chinesas, as vacinas russas, e existem 2 laboratórios que desenvolvem até 12 vacinas diferentes na Rússia. O mais conhecido deles é o Gamaleya Institute de Moscou, e entre outros há um isolado em Novosibirsk, que é uma cidade na Sibéria. O laboratório se chama Vector, que está em fase avançada, mas devido às omissões, às leis de omissões, melhor dizendo, que foram aprovadas em abril desse ano, proporcionando uma aceleração maior. Não é? Agora, como acadêmico, mais uma vez, caso os resultados dos testes de vacinas russas não sejam apresentados para revisão por acadêmicos de outros países, eu acho que vai ser bastante difícil dar credibilidade a elas, sob o risco de as pessoas poderem perder a confiança novamente na ciência. Eu coloco mais abaixo o link para outros vídeos que mostram, através de uma tradução, o vídeo é em russo, eu coloquei uma legenda. Eu não falo russo, eu tive que usar um tradutor, as traduções não são perfeitas, mas a legenda ela pode ser o suficiente para vocês perceberem, entenderem que mesmo alguns médicos russos desconhecem a composição das vacinas. Então é bastante complicado realmente você lidar com um país que, sem nenhuma razão aparente, obstrui esse tipo de informação dos pares da ciência. A China, por exemplo, ela também acelerou o processo dela, usando as forças militares como cobaias, não é? Para fazer a fase 3, que é de experimentação em dezenas de milhares de pessoas, ela está fazendo na própria força militar. Nos Estados Unidos houve o WARP, que foi sobrepondo várias fases de ensaios clínicos também. E, enfim, você tem muitos laboratórios que estão fazendo, mas a verdade é que a doença em si não aparenta ser tão grave como muitas outras. Com todo respeito por todas as vidas perdidas até agora, mas as perdas que foram atribuídas à Covid-19, menos de 1% delas tiveram autópsia. Então, eu acho extremamente complicado quando você vê países atribuindo determinadas doenças, porque uma pessoa é testada para coronavírus no laboratório, quando ela dá entrada, e ela não é testada para HIV, ela não é testada para influenza, ela não é testada para herpes, ela não é testada para sarampo, para uma série de outros vírus. E aí ela vem a óbito por um infarto, a pessoa coloca que morreu de Covid. Daí a importância daquilo que eu falei lá atrás, de verificar os números de óbitos em 2020 em relação ao número de óbitos em 2019, nessas doenças relativas ao sistema respiratório. E outra coisa sobre vacinas é que nós temos que ter em mente que nós somos quase 8 bilhões, somos 7 bilhões e meio de habitantes. Tá? Vou arredondar para 8 para falar números redondos. Há toda uma logística de produção para as vacinas, de distribuição, de estocagem, de redistribuição e uma logística na própria vacinação em si. Então, nesse sentido, se nós, o planeta, quisermos tratar a doença de uma forma responsável, mesmo havendo outras causas de morte mais significativas do que a Covid, eu acho importantíssimo que todos os governos devam começar
a considerar a suspensão de todas as leis antitrust para permitir legalmente a colaboração plena entre países. E, além disso, as empresas farmacêuticas devem ser obrigadas a concordar em fabricar as vacinas de terceiros, porque, com certeza, não serão todos os laboratórios que vão conseguir encontrar a vacina, fabricar, produzir a vacina. Então, aqueles que conseguirem, em vez de haver patente, fazer como a Rússia fez com a poliomielite, na Guerra Fria, inclusive. Ela encontrou a vacina em parceria com outro país, não me lembro agora, mas ela licenciou a vacina para os Estados Unidos e para diversos outros países. Então, as vacinas que forem produzidas e se demonstrarem eficazes, se houver uma deficiência de produção, os outros laboratórios que não encontraram, que não conseguiram fazer, eles deveriam, na minha opinião, ser obrigados, por lei, a ceder uma parte da produção deles para fazer essa vacina. E eu acho que esses acordos deveriam ocorrer o mais rápido possível. Isso já é uma questão geopolítica, não é minha área, mas eu não consigo me furtar como astrofísico, como pessoa que tenta enxergar a vida muito além da própria existência. Então, esses acordos devem ser iniciados o mais rápido possível, antes da criação da vacina. E poderia, ou melhor, deveria, na minha opinião, esses acordos deveriam ser intermediados por uma instituição internacional reconhecida, a Nobel Foundation, a Royal Society, a National Academy, por exemplo, em parceria com o G8 e com o BRICS, as principais potências mundiais. E é desnecessário até eu dizer que não deve ser permitido que haja um objetivo de lucrar com as vacinas, ou de usar, que ela seja usada de forma direta ou indireta. Olha, eu acho sempre uma vergonha quando alguém lucra com a enfermidade alheia. Eu tento controlar as palavras e não consigo. Então, é só que eu acho vergonhoso mesmo. Então, eu acho que não deveria haver permissão para haver lucro com relação à venda das vacinas. Bom, vale lembrar também que não existe nenhum teste de detecção para a Covid que seja perfeito. Tá? Então, nem mesmo o PCR, ele não dá... nenhum teste dá 100% de garantia. Ele chega a 98%, 99%, o PCR chega a 96%. Mas ele não é o teste mais realizado, muito menos em nível ambulatorial, que é o que a maioria dos hospitais tem feito hoje em dia. Então, gente, o meu voo, eu já estou sendo chamado aqui, eu vou ter que parar agora, eu depois continuo.